E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro. Um jogo difícil, complicado pro Vasco. Eu sempre falo aqui para vocês que todos os jogos do Campeonato Brasileiro são muito difíceis, mas o Vasco está deixando o seu torcedor sonhar com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Já são 4 vitórias consecutivas do Vasco, 4 triunfos do Vasco, incluindo 2 jogos fora de casa, 2 jogos dentro de casa. O Vasco já está a 5 jogos sem perder, contando também um empate com o Botafogo. E o Atlético Mineiro é um time que vem oscilando bastante no campeonato. O Vasco deve manter a sua estrutura ali do time, deve manter a sua estrutura de jogo e deve contar com um reforço que é de Dimitri Payet entre os relacionados. Eu não acredito que será titular no momento, mas estará já entre os relacionados. A baixa fica por parte do Felipe Coutinho, que ainda não estará com o grupo, não estará relacionado para esse duelo. Quem sabe no jogo contra o Grêmio, ele, Souza e Alex Teixeira já possam estar à disposição de Rafael Paiva. Mas deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a continuar trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível, e vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana. Destaque aí para o jogo do Botafogo contra o Internacional e destaque também para o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro. Você tem que apostar pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe pelo que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show, campeão. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Atlético Mineiro. A baixa do Atlético Mineiro é que o Guilherme Arana não irá para o jogo. O Vasco deve contar com o retorno de Dimitri Payet entre os relacionados. É a notícia de Lucas Tanka, que ele fala que o Payet estará entre os relacionados para o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, mas o Felipe Coutinho ainda não estará à disposição do técnico Rafael Paiva. Vai ficar no Rio de Janeiro ainda aprimorando a sua forma física, para quando ele entrar, estar realmente 100%, não correr risco algum de sentir alguma lesão, algum desconforto, algo do tipo. Vasco quer contar com o Felipe Coutinho 100% fisicamente, para ir entrando aos poucos nos jogos e se habituando novamente ao Campeonato Brasileiro, se entrosando com os demais companheiros, beleza? O Vasco terá no gol mais uma vez o Léo Jardim, que é um goleiro aí pilar do time do Vasco, com uma parte da espinha dorsal do elenco do Cruz Maltino. Vai contar na lateral direita com o Paulo Henrique, que vem fazendo aí ótimas atuações nos últimos jogos. É claro, vai todo mundo comentar, quando tá ganhando todo mundo tá bem, mas é isso mesmo, cara. Pro time estar ganhando e jogando bem, os jogadores têm que estar também jogando bem ali dentro de campo. Então eu vou elogiar o Paulo Henrique, que vem de grandes atuações. Paulo Henrique vem muito bem na marcação e também na parte ofensiva. É impressionante como um jogador, quando tá com confiança, vira totalmente outro atleta. O Paulo Henrique era um jogador que estava perdido há algum tempo atrás e agora ele tá irreconhecível, mas positivamente falando. O Paulo Henrique tá muito bem no time do Vasco. Era um cara que não acertava nem lateral e agora ele tá acertando cruzamento, tá acertando antecipação de bola. Tá muito bem, saltando pressão do adversário. Paulo Henrique vem de grandes atuações. A gente sabe que o Paulo Henrique fisicamente é um dos grandes laterais aí do futebol brasileiro. Muito difícil ter alguém mais rápido que ele, então dificilmente ele perde esse tipo de confronto no 1 contra 1, tanto ofensiva como defensivamente falando. A zaga do Vasco deve ser formada mais uma vez por Maicon e por Léo. A zaga do Vasco, que nos últimos 4 jogos sofreu apenas um gol. Maicon e Léo vem fazendo boas partidas, boas atuações, que eles mantenham esse nível de atuação, esse nível de jogo contra o Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro tem um ataque forte, Hulk, Paulinho, tem jogadores ali de qualidade na frente, mas eu acredito que o Vasco, se marcar compacto, fechado e saber também na hora de subir a sua marcação, estar compacto, o Vasco tem tudo para fazer mais uma grande partida defensivamente falando. É claro que nenhum time é intransponível, todo time leva gol, tem oportunidade de gol para o adversário, sempre isso é normal no futebol, mas assim, o que conta é os jogadores não falharem. A gente via muitas falhas individuais do Maicon e do Léo que cediam oportunidades aos adversários, e eles conseguiram estancar essas falhas individuais, e o Vasco melhorou bastante.
Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton, que para mim vem sendo uma das peças mais importantes do time do Vasco. Os dois laterais, o Piton e o Paulo Henrique. Cara, o Piton, ele é um jogador que gera muito jogo por baixo, com toque, tem coragem para jogar futebol, vai ao campo de ataque, busca cruzamentos pro Verratti. O Piton é importantíssimo para esse time do Vasco continuar com esse bom funcionamento. E aí a dupla de volantes mais uma vez será Hugo Moura e Matheus Carvalho. Os dois volantes do Vasco que são também, assim, pilares da equipe. O Hugo Moura vem de ótimas atuações e o Matheus Carvalho também, porque eles, além de ajudarem na marcação, fechando os espaços pelo meio de campo, são jogadores que estão ajudando a construir. Vira e mexe, você vê o Matheus Carvalho dando passes em profundidade para os jogadores da linha de frente, ou fazendo finalizações até às vezes que resultam em gols. Você vê também o Hugo Moura fazendo finalizações e dando bons passes ali para os pontas do Vasco, para os meio-campistas, deixando eles em condições de fazerem uma finalização, aquele famoso passe decisivo, passe-chave. Esses dois jogadores do Vasco estão com muita confiança, tanto na hora de marcar preenchendo espaço, quanto também na hora de atacar, de passar, de progredir para o campo de ataque. Eles estão jogando com coragem e isso está me agradando no time do Vasco. Mais uma vez, na ponta pelo lado esquerdo teremos o David jogando. O David é um jogador que vem de uma boa atuação contra o Atlético Goianiense, marcou um belo de um gol e tem tudo aí para fazer mais um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Vai ser peça importantíssima para puxadas de contra-ataque do Vasco e também para prender a bola no campo de ataque. E aí, armando o time do Vasco, devemos ter o Praxedes a princípio como titular, ele que vem de um bom jogo. Quando você tem o Praxedes em campo, você ganha em força física. Ele é um jogador que tem uma boa estatura, um jogador que está ajudando a preencher bastante espaço, fechando linha de passe. Então, ele funciona mais como um meia quando o Vasco está com a bola. Tenta jogar aqui entre linhas, se desloca para a esquerda, se desloca para a direita, tenta ser o pifador de jogadas. E quando o Vasco está sem a bola, ele ajuda a fechar bastante a marcação no meio de campo, porque o Praxedes é um segundo volante, um meia central de origem. Então ele tem essa pegada também na marcação, tá ganhando confiança. E assim, o Praxedes vem de boas atuações, então a gente precisa elogiar esse jogador. A gente critica muito o Praxedes, fala que ele não corre, que ele é sanguessuga, mas quando está jogando bem, a gente tem que também dar créditos ao atleta. Quase marcou um gol no último jogo se não fosse o impedimento ali do Verratti. Então, teremos o Praxedes novamente como titular. Não acredito que o Paes já vai voltar como titular nesse jogo, mas é uma grande opção que o Vasco ganhará no banco de reservas para entrar no segundo tempo e poder acalmar o jogo, poder decidir a partida. A gente sabe que o Paes é um jogador, tecnicamente falando, extra classe. Mas o Vasco tem que ter calma com o Paes para que ele não volte a sentir lesão, como é o que vem acontecendo. Ele volta, joga algum tempinho e volta a sentir lesão. Então tem que ter calma, minutagem certinha, tudo bem trabalhado para o Paes estar bem fisicamente e poder ajudar o Vasco no decorrer do Campeonato Brasileiro. Na ponta pelo lado direito será o Adson como titular. O Adson não está tão bem fisicamente, mas acredito que ele vá para o jogo. E se o Adson não for para o jogo, ele tem a opção de colocar o Ryan, tem a opção de colocar o JP, ou até teria a opção de colocar o Paes como titular e puxar o Praxedes aqui pela ponta pelo lado esquerdo, como ele fez no último jogo contra o Atlético Goianiense. Mas tomara que o Adson esteja à disposição, porque é uma peça importantíssima tecnicamente falando, é um dos pilares desse time do Vasco, já faz parte da espinha dorsal o Adson, e ele não tem um substituto à altura no momento, não tem nenhum ali tem a mesma característica que ele, tem a mesma habilidade, nenhum deles consegue gerar o tanto de jogo que o Adson gera, porra. E aí, se o Adson não fosse jogar, ter a opção do Ryan, do JP, desses jogadores que têm características muito diferentes do Adson. E aí o comando de ataque ficará com Pablo Verratti, mais uma vez aí o artilheiro Cruz Maltino, encarregado de marcar os gols do Vasco. Jogo difícil, jogo complicado, mas nada é impossível pro Vasco. Imagina a gente chegando a uma quinta vitória consecutiva e de vez colando no G6. Cada vez mais calando a boca da mídia tradicional, que fala, não, daqui a pouco o Vasco vai começar a perder. Não, cara. A gente tem que olhar realmente para cima. O Vasco tem que jogar para ganhar, não é jogar para empatar ou jogar para perder de pouco. O Vasco tem que jogar buscando os 3 pontos do primeiro ao último minuto. E aí o que acontecer na partida, cara, se o Vasco jogar com coragem, pode ganhar, pode perder, pode empatar, mas vai deixar o seu torcedor orgulhoso, pelo menos pela atuação que fez de não ser um time covarde e medroso. Para mim, não seria tão ruim sair de lá com empate, depois você buscar uma vitória contra o Grêmio, que é um time mais acessível no momento. Mas o Vasco tem que jogar pra ganhar, beleza? Comenta embaixo o palpite de vocês pra esse jogo. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!